Ministro, só para a gente marcar bem a transição quando vamos para o Supremo, eu tenho algumas perguntas antes, logo referentes à nomeação. Evidentemente que eu não vou pedir para o senhor citar o nome, mas o senhor chegou a dizer que um ou dois desembargadores, na época da sua nomeação, correram por fora. Então não me interessa saber quem são, mas o que eles fizeram é interessante. Assim, o que significa correr por fora? Num contexto em que haviam, digamos, candidaturas oficiais. Eles chegaram a ter contato com áreas da presidência, pleiteando a nomeação. E sabiam que meu nome estava indicado. E eram meus amigos. Mas isso é natural. Todo juiz tem vontade de ser ministro supremo. Eu fiquei super honrado, nunca pensei que pudesse chegar lá. Uma coisa que eu digo sempre, quando eu toco nesses assuntos, é o seguinte: quando eu fiz concurso para a magistratura, eu, pode não parecer, mas sou muito religioso. Eu fui à Igreja da Sé, onde havia o Cristo, não de pé na cruz, mas na urna mortuária. Né? Ali eu me ajoelhei e pedi a ele que me permitisse ser juiz. E que eu prometia ser um juiz honesto e trabalhador. Ele não só me permitiu que eu fosse juiz, como permitiu que eu fosse para o Supremo Tribunal Federal. Então eu costumo brincar e dizer, será que eu falei com tanta veemência que ele entendeu que eu queria muito mais? Ou se foi um exagero dele? Como nunca se fala de Deus como exagerado, mas é vontade dele, eu prefiro apenas ponderar que eu pedi com veemência, mas cumpri. E ainda hoje, quando eu vou para o tribunal, eu passo por dentro da igreja e me ajoelho lá mesmo. E ainda agradeço. Quando voltei do Supremo, a primeira coisa que eu fiz foi passar lá para agradecer. Essas coisas, porque na verdade, um filho de ferroviário, que tinha 4 meses de escola rural. O meu pai, sabe o que aconteceu na minha posse no Supremo? Na posse, não, de ministro, não, na posse da presidência do Supremo. Ele morreu em 2001, mas a minha posse na presidência foi em 91. Eu fiquei de 91 a 93 na presidência. Ele esteve presidente não só na minha posse de ministro, em 84, como também na minha posse de presidente, em 91. E eu, no final do discurso, fiz referência a ele, dizendo que era um ferroviário, era meu pai, em cujas lições de moral eu me baseei, e que estava presente. Quando eu falei, ele se levantou. Aí foi um silêncio no tribunal, depois começaram a bater palma para ele. E o Pertence e o Veloso me falaram que chegaram a ter lágrimas nos olhos, da emoção que eles sentiram, porque viu que eu estava com a voz embargada. Então veja bem, tem coisas que só a gente passa e nem sabe por que passou. Né? Foi parecido quando o senhor foi aprovado? Reação do seu pai, da sua mãe, da sua família, quando você foi aprovado para a magistratura? Quando eu fui aprovado, deixa eu recapitular. O que eu tenho é o seguinte, eu disse que eu saí de casa com 14 anos de idade, né? Eu nunca mais voltei para minha casa, eu só ia de férias. Depois eu fui trazendo a minha família para São Paulo. Eu trouxe primeiro meu irmão, depois minha mãe e minha irmã, e por último foi meu pai. E meu pai veio no dia em que eu me casei. Portanto, no dia que eu estava saindo da casa, onde eu estava morando com a minha mãe, minha irmã e com meu irmão. Então, eu casei dia 17 de dezembro de 60. Meu pai se aposentou nesse dia. Então, por que eu resolvi falar isso? Como é que foi a reação do seu pai e da sua família com a sua nomeação ao Supremo? Então, eu fiz concurso em 61. Então, ele já estava em São Paulo. E estava com a cooperativa dos funcionários do Banco do Brasil, da qual meu irmão era o presidente.
E ele... Aqui é que ele recebeu a notícia de que eu tinha passado e depois falei que era em primeiro lugar. Porque na hora eles me abraçaram, né? Depois eu ainda fiz assim, e em primeiro lugar. Aí meu pai sentou. Não acredito. Muita emoção do pai, da mãe, né? A mãe morreu moça, estou falando mais nele, porque ele viveu até 92 anos. E ela faleceu com 63. E, que era uma santa. Minha mãe era uma santa. Aquele tipo de mulher dona de casa e só pensa no marido, nos filhos. Aquele tipo de mulher antiga. Tem muitas assim ainda hoje, mas não são tantas, né? As mulheres entraram no mercado de trabalho. As minhas filhas todas são profissionais. E elas têm dramas que minha mãe não tinha, porque para ser profissionais ela falta de tempo, de atenção para as crianças. Então ela tem seus dramas também, né? Mas consegue superar, consegue se organizar. Essa mesma que não está aí, a minha caçula, foi levar o filho agora de manhã numa consulta. Que tem liberdade, porque falo para ele, não, problema de saúde, nem brincar. Mas a pergunta sua era sobre como foi a reação dele, né? A nomeação para o Supremo. Não, a do meu pai? Uhum. A do meu pai, eu estava em Pernambuco, num congresso, quando saiu a notícia de que eu tinha sido nomeado. Eu só falei com meu pai quando voltei. E ele já sabia porque tinha ouvido no rádio. Quer ver outra particularidade, tem coisas que a gente vai puxando o fio da meada, né? Eu trabalhei no Tribunal de Justiça de São Paulo, tinha um desembargador chamado Pedro Barbosa Pereira. Os filhos dele também são desembargadores. Pedro Barbosa Pereira Filho e Paulo Henrique Barbosa Pereira. Esse Pedro Barbosa Pereira Filho, eu tinha conhecido lá em Santo André. Eu era no começo de carreira e ele estava começando como substituto. Ele menos antigo que eu. Mas ele, como ele tinha tempo de serviço como escrevente, como serviço público, ele acabou contando mais tempo que eu. Ele se aposentou muito moço. Então, no dia que eu fui nomeado ministro supremo, eu fui para casa e vários colegas vieram em casa para cumprimentar, né? Aí um deles falou assim, Cid, por que você não fala com o Pedro para trabalhar com você em Brasília lá? Porque você vai precisar de assessor lá, porque você não vai poder fazer tudo sozinho. Eu falei, o Pedro? O Pedro está aposentado, você acha que ele vai querer? Ué, não custa falar com ele, né? Aquele seria um excelente criatura. Primeiro que era meu amigo e excelente pessoa, super idônea, né? Eu falei, olha, o Cornélio falou assim, olha, ele está em Ubatuba. Acho que estava em Ubatuba. Ele se aposentou e foi passar uns dias lá em Ubatuba. Aí, daí a pouco, ele liga, o Pedro. Ô, Cid, eu vi seu nome no rádio, nomeado presidente, ministro supremo, tal coisa. Pô, Pedro, foi bom você me telefonar, viu? Não, então telefonando para te cumprimentar. Não, por que você quer querendo falar? Porque aqui os amigos estão sugerindo o seu nome para trabalhar comigo em Brasília como meu assessor. Você não responde essa pergunta, conversa com a sua mulher e me dá a resposta assim que for possível. No dia seguinte ele telefonou Cid, a Marli concordou. E eu estou super honrado. Só que eu não sei se eu nem conheço Brasília, eu vou lá conhecer Brasília. E foi assim, ficou comigo lá 19 anos. E depois que eu me aposentei, ele ainda ficou com a Ellen Grace. A Ellen sabia que ele era um excelente assessor, né? Então ficou com ele, mas depois ele teve câncer na garganta, teve que extrair as cordas vocais.
Então ele voltou para São Paulo, ele se aposentou definitivamente, ele não conseguia conversar com os advogados, né? O advogado ia conversar sobre o processo, ele não tinha jeito de conversar, e nem com ela. Então ele deixou. Mas eu encontro com ele de vez em quando, teve no meu aniversário aqui dos 80 anos, andei batendo um papo com ele, ele fala ainda assoprando aqui, né? E mais uma, esse também foi o começo de carreira que eu conheci lá em Santo André. Mas já tinha trabalhado com o pai. Mais um fio da meada aí. E o senhor levou mais pessoas para o seu gabinete? Não. Peguei todos de lá do gabinete mesmo. Eram todos servidores. Ah, tem um que era meu o cargo de assessor lá. Para mim, o verdadeiro assessor era o Pedro. Os outros cuidavam de casos repetidos, então localizavam a jurisprudência, a doutrina e diziam, olha, o plenário já tem decisão nesse. Aqueles chamados casos repetidos. Agora, o assessor mesmo que funcionava nos outros processos era o Pedro. Mas tinha alguns, tinha um deles era um excelente datilógrafo e um excelente funcionário. Hoje é o secretário da sessão plenária do Supremo, um japonesinho, Komimatsu. O primeiro nome dele mas é sobrenome Komimatsu, daqui a pouco eu vejo o nome dele aí. Eu que levei, quando eu era presidente, levei para ser secretário plenário. O secretário anterior já estava lá há 30 anos no Supremo. Eu levei esse rapaz e ele está lá até hoje. E vejo ele na sessão do plenário, assim, olha o Komimatsu lá. Super discreto, um grande funcionário. Teve que ser pai e mãe dos filhos, separou. Cada um com... Tinha um funcionário que era epilético. E quem socorria eram os funcionários. Porque ele ficava sem aparecer, a turma falou, teve outro ataque. Foi lá, ele estava caído. Tinha uma senhora lá que virou mãezona dele, porque ele era mais moço. Eu já encontrei ele machucado, caído em casa, porque tem um ataque de epilepsia, ninguém socorre, né? Às vezes pode até morrer, né? E esse continua lá. Aí já estamos, o senhor foi nomeado, já estamos falando de assessor, o senhor foi nomeado para o Supremo, ficou sabendo da nomeação, e na época não havia sabatina. Não havia. No lugar dela havia uma... Não, era o plenário que aprovava. Como foi A Comissão de Constituição e Justiça mandava o currículo. Eu mandei um currículo desse tamanho assim. Como é que o senhor preparou? O senhor já tinha o currículo pronto? Essa parte eu era muito organizado. Mas não pensando nisso. Eu pensava em usar esse currículo na minha carreira universitária aí, né? Eu tinha muito trabalho escrito, muita sentença publicada, muito voto publicado, muito acordo publicado. Então eu organizei, um calhamaço desse tamanho assim. E às vezes outro dia eu vi o currículo lá, estava no armário lá, falei, puxa vida, eu não só fiz tudo isso, como fiz o próprio currículo. Arrumava tempo para tudo, né? Hoje tem uma preguiça para tudo. Se eu puder não fazer nada, eu prefiro. Quando vem serviço, eu já penso, puxa, vem serviço aí. Mas eu então mandei o currículo. Foi nomeado um senador de São Paulo, que eu não conhecia. Não cheguei a falar com ele. Veja bem a imprudência. Eu não falei com nenhum senador. Com nenhum senador. Só foi o meu currículo. Deixa eu lembrar o nome dele. Esse foi o relator. Na Comissão de Constituição e Justiça, o nome foi aprovado. Pois no plenário, acho que houve 3 votos, 3 abstenções, não houve nenhum voto contrário. Não. Acho que teve uma abstenção, agora já não me lembro mais. Mas parece que 1 ou 2 abstenções, não teve voto contrário. Eu não sei se foi na Comissão de Constituição e Justiça ou se foi no plenário. Mas acho que foi no plenário que houve 2 abstenções. E depois me disseram quem é que tinha votado, que tinha. Eu falei, eu não voto porque eu não conheço o sujeito, né? Eu vou votar nele.
pelo currículo, não vou votar em quem eu não conheço. Então foi isso. Então não tinha sabatino naquele tempo. Se tivesse, porque como eu tinha tido militância na associação, talvez eles tivessem me apertado, né? Porque naquele tempo ainda não havia a Constituição de 88, os militares tinham saído, estavam saindo, que o Figueiredo saiu em 85, né? E saiu zangado, né, com o Sarney, né? Porque o Sarney era da Arena, partido do governo. E depois foi ser candidato a vice do Tancredo pelo PMDB. E acabou sendo presidente da República, né? Então, ainda havia aquele clima de um certo medo de que pudesse acontecer mais alguma coisa, uma recaída dos militares, né? Mas por que eu falei isso? O senhor está falando da sabatina que não existia? Talvez me apertasse mais, porque o próprio presidente do Supremo tinha dito que tinha um Lula de toga, um líder de toga. Eu não sei como é que eles encarariam aquilo, né? Não sei como é que eles encarariam, né? Mas eu chegava a umas coisas, eu dizia, por exemplo, eu achava que os militares iam voltar para a caserna. Isso saiu várias vezes. Porque, no fundo, é empecilho para uma nova Constituição, né? E não tinha nada contra ele pessoalmente, não conheço ninguém. Eu sabia que nas Forças Armadas há muita gente séria, muita gente de valor, né? Isso não tem dúvida. Então foi isso. Essas declarações o senhor deu antes de ser ministro ou já? Antes de ser ministro, quando era presidente da AMB. Então, Quando eu falava em autonomia política, orçamentária, administrativa, etc., e falava assim, isso vai ser só possível com uma nova Constituição. Que eu não creio que saia enquanto os militares estiverem no poder. E, aliás, eu dizia, eu acho que deviam voltar para a caserna. Porque já estavam há quantos anos? 20 anos, né? Porque quando surgiu o chamado golpe, que os outros chamam de revolução, a ideia era implantar logo em seguida uma nova Constituição e nova eleição. Depois, parece que sob pressão, aquele Castelo Branco concordou em transmitir para o da Raça Azul, né? O Costa e Silva. Foi. Não concordou não, ele acabou morrendo num acidente de avião, né? Eu nem sei, acho que ele não estava na ativa mais, ele estava afastado. É. Mas parece que ele era um desses líderes que não queria que os militares permanecessem, queria apenas evitar que o João Goulart, que era tido como comunista, homem de esquerda, acabasse assumindo a presidência e implantando o comunismo aqui no Brasil. Pelo menos era o que se falava, até pela imprensa, né? E ainda hoje estamos fazendo a exumação do João Goulart, né, que teria morrido de infarto no exterior, e a chamada Comissão da Verdade sustenta que a morte foi suspeita, não foi de infarto. Teria sido envenenado. Isso vai ser apurado ainda, né? e como é que foi ser ministro do Supremo na redemocratização? O Supremo participou disso? Como participou? Como é que o senhor vivenciou de dentro do Supremo essa passagem do poder militar para o poder civil? Olha, não houve problema nenhum, viu? Não houve problema nenhum. Eu vou dar até um depoimento aqui. Quando eu estava dormindo uma noite e toca o telefone o ministro Moreira Alves. Acho que já era uma meia-noite, 11 horas, meia-noite. Falou, Cid, você não vem aqui? Falei, aqui onde? Na minha casa. Ué, ninguém me avisou nada, o que você está vendo? Você não sabe, o Tancredo não vai tomar posse. Ele está sendo operado. E nós temos que resolver quem é que vai tomar posse. Se é o Ulisses Guimarães ou se é o Sarney. Sarney tinha sido eleito vice. E o Ulisses Guimarães era presidente da Câmara. Pela ordem, tinha que ser ele, né? Então reunimos lá na casa, não sei se foi do Moreira Alves ou se foi do Cordeiro Guerra. Reuniu, foi debatido. Eu e o ministro Galotti entendíamos que devia ser o Ulisses. Porque achava assim, não pode ser um vice-presidente, se o presidente não tomou posse, o vice-presidente também
pode tomar. Ele é vice-presidente na falta do presidente, mas se o presidente não tomou posse, ele não pode ser empossado. Pelo menos argumentamos assim. Os outros, acho que mais experientes e mais sabidos entenderam que devia ser o Sarney, que tinha sido eleito vice-presidente do... Então foi assim. Em março, depois disso, o Supremo, numa reunião administrativa, chegou à seguinte conclusão. Olha, está havendo essa grande polêmica aí sobre quem deve tomar posse. Nós, do Supremo, precisamos comparecer à posse do presidente Sarney, para ele sentir que o Supremo entende que ele que deve tomar posse. E, além do mais, o Figueiredo disse que não vai transmitir o cargo para ele. Ele saiu pelos fundos, ele não transmitiu o cargo. E ainda havia aquela polêmica, se tinha que ser o Ulisses, se tinha, mas o Supremo já tinha deliberado. E nós, vencidos, ficamos quietos. Bom, fomos vencidos. Aí ficou combinado entre nós que os ministros iam assistir à posse do Sarney. Não é transmissão de cargo, era apenas a posse. E o presidente Sarney chegou, eu acho que ele estava muito pálido. E os outros acharam também. E nós o cumprimentamos tudo e ele foi se sentindo mais à vontade, porque ele ainda estava... Porque o presidente Figueiredo tinha acabado de sair brigado com o Sarney. Então muitos achavam que podia haver um revertério. Né? E não houve. Então o Sarney sentiu ali que o Supremo entendeu que ele que devia tomar posse. E mesmo os 2 votos vencidos, nós tivemos lá também. Porque a maioria entendeu, e aliás a maioria expressiva, foi 9-2. Então tomou posse o Sarney. E nomeou ministros aqueles que tinham sido escolhidos pelo Tancredo, né? Todos eles. Inclusive o Pertence, que foi escolhido para ser Procurador-Geral da República. Para depois foi nomeado ministro supremo. Depois, aos poucos, alguns foram saindo, aí o próprio Sarney é que escolhia, né? E o Sarney ficou 5 anos, né? O Tancredo não ficou nem um dia. O Tancredo foi fazer uma visita para o Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, assim que ele foi eleito. E nós o recebemos em sessão lá no Salão Nobre, não no plenário, onde recebemos as autoridades, né, principalmente chefes de Estado, recebemos lá, né? Aí ele chegou e sentou-se lá ao lado do presidente e ele já coçava aqui a barriga, sabe? Ele estava com aquele negócio da diverticulite. Então ele fazia um pouco, assim, como quem estava com dor. E conversando sobre como seria a posse e tal, a coisa, convidando a gente para estar presente e tal. No dia 15 de março, né, porque a posse era 15 de março, né? Eu recebo esse telefonema do Moreira. Eu falei assim, você não veio aqui para decidir quem é que ia tomar posse. Ainda falei, mas somos nós que temos que decidir isso. As primeiras pessoas para quem eles vão perguntar somos nós. Então nós precisamos ter uma ideia de quem deve ser. E precisamos também dizer para o país que para o Supremo quem tem que tomar posse é fulano de tal. Eu concordei, então vamos debater, só que dei a minha opinião, o Galotti deu a dele. O Galotti era menos antigo que eu até. Mas os outros 9 tiveram juízo e disseram que tinha que ser o vice-presidente. O juízo politicamente, juridicamente, até hoje tenho minhas dúvidas. Politicamente seria, acho que, um risco. Porque o próprio Ulisses não estava querendo tomar posse. Porque ele também temia que fosse acontecer alguma coisa. E os militares tinham acabado de sair e o Figueiredo a ponto de não querer nem ver o Sarney. Então, o momento era preocupante, né? Então o senhor está dizendo que foi um momento ali em que o Supremo teve um movimento de precaução política para garantir a transição. Para eventualmente não nomear, não reconhecer o primeiro que seria procurado, até juridicamente, seria o Supremo.
Porque se houvesse uma dúvida, alguém ia impetrar o mandado de segurança contra alguém. Né? Por Isso não exemplo, chegou a acontecer, ministro? não. Mandado, que eu saiba, o que eu me lembro, não. Porque eu digo, nunca houve... Nunca houve... Questionado? Nunca foi questionado judicialmente Não, que eu saiba, não. Sarney ou Ulisses? Pelo menos lá no Supremo, não. Mas só tinha que ser no Supremo, porque vamos supor que Ulisses se impetrasse o mandado de segurança contra o presidente empossado, o Sarney, por exemplo. Dizendo, por exemplo, que ele é que deveria ter sido empossado. Aí quem ia decidir esse mandado de segurança era o Supremo. Mas o Ulisses não impetrou o mandado de segurança. Que eu saiba, não impetrou o mandado de segurança. E ninguém impetrou. E no fundo, essa era uma espécie de consulta informal. Né? E deve ter havido uma comunicação com o presidente Cordeiro Guerra, que ainda era o presidente. E ele, então, fez a reunião lá. Só não me lembro se foi no apartamento do ministro Cordeiro Guerra ou do ministro Moreira Alves. Mas quem me telefonou foi o Moreira Alves. O senhor acha que o Planalto consultou o ministro do STF? É possível, Ou o presidente? é possível. É possível, não sei, ninguém me falou que foi procurado para isso. Mas eu suponho que seria até normal, né? Porque vamos supor que alguém tivesse em dúvida, quem fulano vai impetrar mandado de segurança. Não é bom você saber, o Supremo acha que tem que ser fulano. Se não ia impetrar mandado de segurança, ia virar um processo judicial, com toda a publicidade e com todas as idas e vindas, né? E com informações do presidente eleito, com manifestação do advogado, do impetrante, Ministério Público, que no caso era o Procurador-Geral da República. Então, eu acho que foi sábia a decisão. Também não estou nem tão convicto juridicamente, não. Eu acho que foi um momento, porque tinha que responder na hora, né? Eu me lembro que o argumento que nós usamos foi esse, olha, o vice-presidente só toma posse depois do presidente, ele não toma posse antes. Ele não é vice-presidente enquanto o presidente não toma posse. Só depois que ele toma posse, aí sim ele faz as vezes do presidente quando ele se ausentar, estiver enfermo, qualquer afastamento, né? Mas antes da posse ele não toma posse. Esse foi o nosso argumento, mas que não pegou ali na hora, olha, não concordar não, tem que ser o vice eleito, quem foi eleito é o vice-presidente. O Ulisses não foi eleito presidente, o Sarney foi eleito vice. Então, esse pode ser presidente. E foi. Tudo isso acabando de sair os militares. Né? Porque essa abertura começou com Geisel. Foi de 75 a 80. E prosseguiu com Figueiredo, de 80 a 85. E a anistia surgiu já no governo Figueiredo, né? Que o povo falava anistia ampla, geral e restrita. E no começo se queria que fosse restrita. Depois ampla, geral e restrita. Ampla, geral e restrita é para todos os lados, não é só para a classe política, mas também para a classe militar. E agora querem reabrir essa Comissão da Verdade, está tratando de apurar os fatos. E diz ela que a ideia não é punir, é apurar os fatos. Mas só está apurando com os militares, e não com aqueles militantes que queriam alterar a situação do país. Pelo menos era o que se dizia na época. E isso a Comissão da Verdade está apurando, mas do lado dos que foram perseguidos por militares. Não trata daqueles militares que morreram, foram assassinados e foram também vítimas dos adversários. O Supremo já decidiu que a anistia é para todos, ampla, geral e restrita. Quer dizer, que processo crime não pode haver, nem contra um, nem contra outro. Pode discutir, vale a pena? Bom, o povo que exigiu anistia ampla, geral e restrita. E o Congresso foi o que mais pediu. Não queria restrita, queria ampla, geral e restrita. E saiu, acho que não sei, foi do Figueiredo, não foi do Geisel, foi do Figueiredo. E
Parece que já era um compromisso do Figueiredo com o Geisel, de abertura a ser completada no mandato do Figueiredo. Tanto que quando ele deixou o governo, foi janeiro, março de 85, né? Posso falar logo em seguida, né? Aí não houve mais nada, né? Houve a proposta, o Sarney já mandou mensagem para a Assembleia Nacional Constituinte, e tudo foi feito democraticamente, né? E foi tudo... Ficou uma Constituição meio casuísta, né? Uma Constituição deve ser mais um repositório de princípios, né? Princípios intocáveis, e mesmo alguns princípios não são tão intocáveis, não são cláusula pétrea. Aqueles intocáveis mesmo são as cláusulas pétreas. Mas é aqueles princípios predominantes na cultura histórica do país. E a Constituição foi feita muito casuisticamente, tem muita coisa, muito assunto ali que não era para estar na Constituição, né? Mas isso foi próprio de uma reação a um regime autoritário, né? Um regime ditatorial. Então eu quis se colocar na Constituição tudo que foi possível colocar, né? Hoje existe até um certo remorso, porque para mudar uma emenda constitucional precisa ter 3/5 na Câmara e 3/5 do Senado em 2 votações. E não é fácil aprovar uma emenda constitucional. E o Supremo já decidiu um caso, eu fui até relator, de um caso de uma emenda constitucional que foi declarada inconstitucional. Foi aquela acho que dos juros do 12% que eram previstos na Constituição, mas nós entendemos que só por lei complementar isso podia ser decidido, porque não era um dispositivo suficientemente claro para ser aplicado, para ter aplicação imediata. E nós, para isso, declaramos, não foi essa não. A habilidade do artigo 192? Não, mas não houve uma emenda. Então o que foi posto em jogo foi uma emenda que impunha tributos da União perante os estados e municípios. E nós decidimos que não podia haver tributação de estado e de município. Violava o princípio federativo. E nem a emenda constitucional podia fazer isso. Isso foi o que eu fui relator. O outro eu estou confundindo um pouco o caso. 10 anos já passei, né? O senhor poderia nos contar um pouco mais qual a sua memória desse episódio que o senhor foi, desse processo que o senhor foi relator? Quais seriam os... Que processo? Esse que o senhor acabou de referenciar, relativo a direito tributário. Isso aí era uma espécie de... Havia várias normas. E nós achamos que, pelo menos aquelas que impunham tributação federal aos estados e municípios, quebravam o princípio federativo. E nem emenda constitucional podia fazê-lo. Isso que eu fui relator. E acho que foi unânime, acho. Não tenho certeza também, acho que... Mesmo naquele tempo, não era sempre que era unânime, não. Mas acho que essa foi. Pelo menos nessa parte. Porque havia outros dispositivos que estavam sendo impugnados e nós achamos que, por emenda constitucional, podia. O que não podia é aquela que impunha tributo. Porque aquela é uma forma de acabar com os estados, né? Você começa a lançar tributo federal contra o estado, você pode aniquilar a autonomia do estado e município também. Então, viola o princípio federativo, ali foi tranquilo. Agora, o processo que realmente me tomou mais tempo, me preocupou mais, foi o do impeachment. Porque eu ia presidir um foro político para julgar um crime político praticado por um cidadão político e que ia ser julgado por políticos, necessariamente por políticos de partido. E mais, a Constituição
de 46, em cuja época foi aprovada a lei do impeachment, que é de 1950, o sistema era diferente, a memória pode falhar. Mas a Câmara não só autorizava, como processava o presidente da República. Isso é só depois, na hora do julgamento, é que ia para o Senado. E a Constituição era assim também, a de 46, a de 67 e 69 também. Com a Constituição de 88, a Câmara passou apenas a autorizar a instauração do processo. E o Senado passou a receber a denúncia, isto é, admitir a denúncia, processar a denúncia e julgar a denúncia. Então isso alterava em boa parte a lei do impeachment. E aí tivemos que decidir numa sessão administrativa lá do Supremo se esta lei era aproveitável ainda para aquele processo de impeachment ou se estava inteiramente revogada. E a conclusão que nós chegamos é que estava parcialmente revogada, naquela parte que retirava da Câmara o poder de processar, só dava o poder de autorizar o processo. Então tivemos que adaptar um roteiro que observasse o roteiro da lei enquanto não conflitava com a nova Constituição. Porque na parte que conflitava com a nova Constituição, estava revogado. Então organizamos um roteiro em sessão administrativa. O ministro Celso de Mello foi quem nos ajudou muito, porque ele é um grande processualista, processo penal, e conhece muito o processo de impeachment também. E ajudou a fazer o roteiro. Submetia o roteiro à aprovação administrativa do Supremo, e depois, quando o Senado recebeu a denúncia, isto é, admitiu a denúncia, aí o presidente do Supremo assume a presidência do processo no Senado. E aí já levei o roteiro pronto, dizendo para os senadores, olha, a lei foi parcialmente revogada e o que pode ser entregue aos senhores senadores e ao acusado, e à acusação e à imprensa é o roteiro que nós vamos observar. Agora, isso resultou da nossa interpretação da lei do impeachment em confronto com a Constituição atual. Em parte ela estava revogada, em parte ela não estava. Nós aqui estamos mantendo o roteiro da lei enquanto não entrou em conflito com a Constituição nova. Expliquei, houve alguns senadores que levantaram problemas. Um disse que eu estava cometendo a maior inconstitucionalidade que já se cometeu nesse país. E eu disse para ele o seguinte, senador, se Vossa Excelência fosse um leigo, eu até entenderia mais facilmente. Mas sendo Vossa Excelência um grande magistrado, era um magistrado, eu chego a ficar, como é que é a expressão que eu sei? Eu me lembro uma expressão que eu usei, chego a ficar perplexo. Porque eu não estou criando norma nenhuma. Dizendo, mas Vossa Excelência não foi eleito presidente supremo. Dizendo, os senhores é que elegeram. Colocaram isso na Constituição. Está na Constituição, não fui eu que pedi para ser presidente do processo. Nem o Supremo pediu isso. Foi os senhores que colocaram. E colocaram porque antes quem presidia era o presidente da Câmara e o presidente do Senado, nas duas fases. E sempre houve tumulto. Eu suponho que a Constituição de 88 tenha preferido um magistrado que é apartidário, isento nas suas decisões, neutro. Deve ter sido por isso que os senhores, quando fizeram a Constituição, puseram o presidente supremo como presidente do processo. Agora, se esse roteiro for seguido, eu prometo aos senhores, não, eu estou certo, eu estou convencido de que o Supremo não derrubará nenhuma decisão em mandado de segurança. Aí um deles falou assim, como? Pode impetrar mandado de segurança contra o Senado? Como assim? Eu falei, claro que pode. Os senhores puseram na Constituição que não há nenhuma lesão a direito individual ou perigo a direito individual que possa ser eximido do controle judicial.
Inciso 34, artigo 5º. Só eles que puseram na Constituição. E o Supremo está cansado de julgar mandado de segurança contra o Senado. Vocês estão esquecendo, aí mencionei alguns. Só não pode entrar no mérito do julgamento político que os senhores vão fazer. Mas o processamento aqui, se eu seguir o roteiro da lei e observar a Constituição, eu acredito que o Supremo não vai dar mandado de segurança. Mas se eu não seguir, com certeza o Supremo vai dar mandado de segurança. Porque quem impetrar vai alegar que foi prejudicado. Seria o presidente da República. Ou seria até acusação, cerceia e prova, por exemplo. E houve vários mandados de segurança, contra mim e contra o Senado. E o Supremo denegou todos eles. Nem sempre por unanimidade, alguns por maioria de votos. Mas maioria expressiva. O que significa que o Supremo não foi corporativo para proteger o seu presidente. Julgou de acordo com a sua consciência. Foi isso. Na sessão administrativa sobre a lei de impeachment, a decisão foi consensual. Foi do Senado, né? Os senadores que decidiram. Eu não tive voto no julgamento de mérito. Eu só presidi o processo. Como é? Em que os senhores definiram sobre a lei de impeachment, que ela seria parcialmente revogada. Não, isso foi em sessão administrativa, que eu estava preocupado, por exemplo, como é que eu vou fazer essa eu estou achando que essa lei está parcialmente revogada, eu não posso criar uma lei. O que eu posso dizer, ainda alguma coisa aproveitável na lei, e o que é que a Constituição está revogando a lei. E chegamos à conclusão que aquele roteiro observava tudo isso. Observava a lei de impeachment até o ponto em que ela não tinha sido revogada pela Constituição. E o modelo foi seguido, foi entregue ao presidente da República, foi entregue aos acusadores, foi entregue à imprensa e foi entregue... Bom, falei o réu, os acusados, e os senadores, que eram os juízes, eles que iam julgar. Porque o presidente Supremo preside o processo, o procedimento, mas não vota no mérito. Se deve sofrer impeachment ou se não deve sofrer impeachment. Esses são só os senadores. E aí os senadores, aí surgiu um problema, durante já o julgamento. Que o presidente, quando eu estava ouvindo uma testemunha, o presidente, um dos advogados do presidente, que foi o Fernando Neves, comunicou ao advogado do presidente que estava na tribuna que o presidente tinha mandado uma carta para ele renunciando ao mandato. E nem falou que era isso, mas o advogado trouxe para mim, eu li, e eu li ao Senado que o presidente estava renunciando ao mandato. Aí surgiu um problema. Se ele não é mais presidente da República, que ele renunciou, ele pode sofrer interdição de exercício de função pública por 8 anos, que era outra pena. Eram 2 penas. A pena de perda do mandato e a outra pena era de interdição do exercício de função pública. Qualquer cargo público, qualquer função pública. E aí eu disse, isso não sou eu que posso decidir, porque eu não posso pôr fim ao processo. Porque no Supremo, por exemplo, quando o Supremo recebe uma denúncia contra alguém, admite uma denúncia contra alguém, só o plenário pode pôr fim ao processo, não o relator. O relator só pode pôr fim ao processo se houver falecimento do réu, ou se estiver prescrito. No caso de prescrição, ainda cabe agravo para o plenário, para decidir se foi bem decidida a questão da prescrição. Quanto à morte, é comprovada com atestado de óbito e mesmo assim cabe até agravo se houver suspeita da morte. O plenário que resolve. Mas fora dessas hipóteses, ele não pode pôr fim ao processo. Então, eu não posso pôr fim ao processo. Os senhores é que podem pôr fim ao processo. Agora, os senhores vão ter que decidir se, apesar de o presidente ter renunciado ao mandato, se, apesar disso, os senhores podem prosseguir para aplicar ou deixar de aplicar a outra pena. E aí eu expliquei. Na doutrina, há quem sustente que essa segunda pena é acessória da principal. Como o acessório segue o principal e o principal já não pode mais ser aplicado,
a acessória também não pode mais ser aplicada. Para a outra parte da doutrina, as duas penas são autônomas. Uma tem uma finalidade, impedir que ele continue exercendo o mandato. E a outra, impedir que ele exerça qualquer cargo público, ainda que por concurso público, ou qualquer função pública eletiva. Então, os senhores é que vão decidir se essa pena é acessória ou é autônoma. Se os senhores acharem que é acessória, tem que arquivar o processo, mas os senhores é que vão pôr fim ao processo. Se acharem que é autônoma, os senhores prosseguem e aí vão decidir se aplicam ou não aplicam a pena. Aí, peço a palavra. O senador Suplicy falou, não, Vossa Excelência terá a palavra depois que os senhores decidirem se deve prosseguir ou não. Os senhores escutam entre os senhores e depois os senhores vão decidir. E todos falaram, mas antes disso eu interrompi a sessão, vou interromper a sessão, os senhores é que vão debater essa questão, inclusive sob a minha presidência, mas depois do intervalo, porque no intervalo nós vamos dar posse ao novo presidente da República, que era o Itamar Franco. E o Itamar Franco tinha vindo falar comigo e acompanhado o ministro Célio Borges, que ainda era ministro da Justiça do governo Collor. E aí, querendo ponderar, porque isso foi numa sexta-feira, acho que dia 29 de dezembro, para reunir os senadores ali foi a coisa mais complicada. Eu cheguei a dizer para o presidente da Câmara e do Senado, se os senhores não conseguirem quórum, vai ficar péssimo para nós três, ir para o Congresso e ir para a Câmara. Porque vão dizer que nós conseguimos chegar ao fim do ano e não conseguimos ter quórum. Vamos botar a culpa na história em nós três, e no Congresso e na Câmara. O senhor se compromete a providenciar? Eu soube que tinha senador que estava na China e foi trazido assim, também chamado a responsabilidade, porque afinal eu decidi se o presidente da República. Então vieram todos, né? Só tinha um que estava doente. Não, esse que estava doente não era nem senador, não, era testemunha. Então, eles resolveram, o presidente Itamar Franco veio conversar comigo, acompanhado do ministro Célio Borges. Aí o ministro Célio Borges falou assim, presidente, o vice-presidente Itamar Franco está pretendendo tomar posse na segunda-feira, é uma sexta-feira. Eu falei, aí eu me dirigi ao presidente, chamando já de presidente, o senhor vai esperar até segunda-feira, isso? Os militares acabaram de sair, a imprensa está aberta, está livre, eu não sei o que vai acontecer nesses 3 dias. Você vai se arriscar? Pus logo um problema na mão dele, você vai se arriscar? Ele falou, mas o ministro me disse que isso quem decide é o senhor, não sou eu? Ele falou, não, sou eu mesmo, apenas estou ponderando. Mas quem decide sou eu. E qual é a decisão? Vai ser agora. Tem que ser agora. Agora os deputados têm que ser apresentada na renúncia na Câmara. E tinha que reunir a Câmara. E tinha deputado que estava também assistindo pela televisão, até para trazer os deputados lá. E me perguntaram assim, pode haver discussão sobre a renúncia? Eu falei, não, a renúncia é direito dele. Renunciou, ninguém pode se opor. É inarredável, é irreversível, né? Aí se reuniram e deram posse ao Itamar Franco e votaram para a sessão para tratar da segunda parte. Aí debateram, depois eu pus em votação. Na primeira parte decidiram que devia continuar. E na segunda parte decidiram que deviam condenar. Quanto à condenação, só tinha 3 a favor dele, do Collor. Então, e alguns tinham até saído do plenário. Então, no final, o presidente estava sem nenhum apoio no Congresso. E, no fundo, o que eu acho é que o impeachment acabou acontecendo muito mais por causa disso, porque ele não tinha apoio no Congresso. Qualquer presidente que não tiver apoio no Congresso corre esse risco. Basta que ele incida em alguma daquelas razões que justificam a cassação de mandato.
que era falta de decoro no exercício do cargo, crime contra a Constituição, outras hipóteses, né? Mas no fundo foi isso. Mas durante toda a tramitação, o presidente impetrou, o presidente Collor impetrou vários mandados de segurança. Primeiramente contra a Câmara. Porque O senhor participou do julgamento de todos. não, aconteceu o seguinte, a essa altura eu ainda não havia assumido o processo no Senado. Eu era presidente do Supremo. Então houve um mandado de segurança impetrado pelo presidente Collor contra a Câmara dos Deputados, querendo que o voto fosse secreto e que o prazo de defesa fosse maior. E pleiteando outras coisas também, que eu não me lembro o que era. E eu era o presidente, eu presidi a sessão, e por sinal, durante a sessão, recebi a notícia de que havia uma bomba no plenário. Como é que o senhor reagiu a essa notícia? De que De que havia uma bomba no plenário. que os gabinetes do ministro Nery da Silveira e Galotti tinham recebido informação por telefone de que havia uma bomba no plenário. Anônimo. Anônima. E aí já tinha havido o relatório, já tinha havido a sustentação oral, mas ainda não estava na hora do lanche. Daí é para prosseguir. E eu apavorado, porque estava lotado o plenário. Numa única vez na vida, minha mulher estava assistindo um julgamento. E a minha filha caçula, que trabalha comigo aqui, tinha ido também. Ela estava lá em Brasília, foi assistir. As duas estavam lá. Quer dizer, estava aquela multidão e mais a minha mulher e minha filha, que nunca tinham ido ver o julgamento. Né? A filha viu o julgamento fora, ali, pelo advogado e tal. A minha mulher cismou de ver. Né? Eu vejo tanta imprensa falar, esse caso, deixa eu assistir. Foi. Bom, você imagina meu coração como é que estava, né? Minha cabeça. Então eu chamei o... Como é que é o nome do diretor-geral lá do Supremo? Puxa vida, agora não vou me lembrar. E falei para ele, Sebastião. Sebastião é um de Minas Gerais. Sebastião, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Não sei se é Barreto. É Sebastião. Falei, Sebastião, eu estou recebendo a denúncia de que os gabinetes do ministro Nery, Silveira e Galotti receberam o telefonema de que há uma bomba no plenário. Eu vou suspender a sessão, você não fala nada para ninguém, sem dizer por quê. E você vai mandar a Polícia Federal fazer um rastreamento aqui. E foi o que ele fez. Nem no lanche eu falei para você, mas para suspender a sessão, o que eu fiz? Falei, bem, o relatório já foi feito, a sustentação oral já foi feita, agora já vamos escolher os votos. Acho que podemos fazer o intervalo agora e não mais tarde, no meio do voto do relator. E aí foi com essa saída que eu suspendi. Não falei, os ministros nem me perguntaram, porque eu tinha... Porque eu encerrei, era costume encerrar 3h30, 4 horas para o lanche. Encerrei 3 e pouco. Nem falei para eles. Falei as primeiras vezes depois que eu comecei a dar entrevista sobre o impeachment. Primeiro que vocês estão sabendo, mas acho que não é o primeiro que estão sabendo. Mas isso eu já contei para outras pessoas. E ia botar no livro, porque eu estou querendo escrever um livro sobre impeachment, né? Eu tenho 4 volumes do Senado, você tirou hoje até a foto, né? Ali tem até os meus despachos à mão, tem toda a trajetória, desde a CPI até a denúncia na Câmara dos Deputados, até o recebimento da denúncia no Senado, o processo da denúncia e o julgamento da denúncia. E também a minha sentença, julgando prejudicado o processo de impeachment quanto ao mandato, porque já havia renunciado, e aplicando a pena pela condenação prevista na decisão dos jurados, que eram os senadores. Tem tudo aí. É só eu pegar e começar a bater. Né? Mas eu estou envolvido com tanta coisa aqui que eu estou deixando para depois não vou me lembrar de nada. Né? Então, esses 4 volumes vão me ajudar a lembrar. Eu, por sinal, até a semana dei uma olhada aí, que logo imaginei que vocês fossem perguntar alguma coisa do impeachment. Então, já estive até dando uma olhada. Já fiz uma palestra no Rio de Janeiro, para a OAB lá.
dizendo toda a trajetória do processo de impeachment e falando da importância de todos os agentes militantes. O Supremo, que militou nos julgamentos do mandato de segurança, e por seu presidente, presidiu o processo de impeachment. O Senado, porque participou do julgamento e julgou, e o AB, que atuou como acusadores e como defesa. Tinha advogados de acusação e defesa. A acusação era Evandro Lins e Silva e o Comparato. E o de defesa era o Zé Guilherme Vilela, foi assassinado junto com a mulher e a filha, não, e a empregada, né? A facadas lá em Brasília. Não por isso, acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. O Zé Guilherme e aquele do Rio, famoso. Evaristo? Evaristo de Moraes. O filho, não o pai. E eu ainda nomeei, porque houve algumas complicações. Porque quando eu estava chegou no dia da audiência, na véspera da audiência, de julgamento, que era também final de dezembro, mas antes da última semana, digamos 22 por aí, não me lembro a data. O presidente Collor cassou o mandato dos advogados, do Zé Guilherme e do Evaristo. E a lei é bem clara, dizendo que se o advogado não estiver, se não houver advogado constituído, o presidente tem que adiar a sessão, tem que adiar, não diz que tem que adiar a sessão e nomear um defensor constituído, um defensor da ativa. E eu tive que adiar, a imprensa caiu em cima de mim, parecia que eu estava colaborando na protelação, mas estava cumprida a lei. E telefonei para um que tinha sido Procurador-Geral da República, aquele Inocêncio Mártires Coelho. Inocêncio Mártires Coelho. Ele tinha acompanhado todo o processo e tinha visto ele ali nas sessões do Senado, lá em cima, acompanhando. E ele falou assim, olha, e contei o caso para ele, olha, o presidente cassou o mandato e eu estou precisando nomear um dativo. Eu queria nomear um dativo que conhecesse o processo e que estivesse disposto a funcionar como advogado dativo. Eu percebi que ele demorou para perceber, e eu queria convidar o senhor. O presidente, pensei que ele fosse falar, não dá, estou impedido, qualquer coisa. Presidente, é uma honra muito grande. E o senhor se sente em condições de fazer a defesa? Me sinto em condições de fazer a defesa. Conheço todas as alegações da defesa, estou acompanhando tudo. E tenho assistido até as sessões lá no Senado, eu vi ele lá. Eu vou só pedir uma coisa para o senhor, então. Eu quero que o senhor compareça à sessão de julgamento, que eu ainda vou marcar. Deve ser daqui uma semana. O senhor prepara a defesa que o senhor tem. E se por acaso o presidente constituir outro advogado, esse advogado tem que assumir o processo no pé em que ele está. Então, ele é que vai atuar como advogado, porque é escolhido pelo presidente. E o senhor fica ali, esperando ser chamado se for preciso. Porque, de repente, o advogado também renuncia e o senhor atua como defensor dativo. Combinado, presidente, eu vou fazer isso. Então, foi nomeado e ele compareceu na sessão de julgamento. Logo em seguida, a cassação do mandato do Zé Guilherme e do Evaristo, o presidente quis nomear um advogado lá de Alagoas. Aquele Rocha, parece. É um advogado conhecido lá no Nordeste, muito conhecido. Mas o advogado, a primeira coisa que fez foi pedir um prazo de 30 dias para estudar o processo. E pedindo que queria requerer provas, etc, etc. Então eu informei que deveria, tendo em vista que ele assumia no estado em que o processo se encontrava. Até ali o advogado tinha tido advogado e tinha providenciado todas as provas que tinha requerido. Então não podia mais reabrir a prova. Já estava encerrada a instrução. Já era a sessão de julgamento. Então ele apanhava o processo no pé em que se encontrava e indeferia.
Aí ele compareceu, o advogado. Mas no dia ele estava mais inseguro do que o defensor dativo. E às tantas, ele chegou a pedir que o defensor dativo completasse, se fosse o caso, a defesa. Aí eu falei para ele assim, o senhor acaba de admitir que o defensor dativo foi bem construído por mim. Porque o senhor está pedindo que ele o socorra. E está com a palavra do seu defensor dativo. Aí ele falou, defendeu a parte que não tinha sido tocada pelo advogado. E, então ele até chancelou, porque ele pediu para o próprio advogado que eu tinha nomeado. Esses despachos que eu dei a mão, dei no aeroporto aqui em São Paulo. Eu estava aqui quando chega a mensagem que tinha uma petição lá. Não, eu despachei em casa e transmiti a mensagem aí no aeroporto. E o Pertence foi o relator, depois foi impetrados vários mandados de segurança. O Veloso foi relator de um, o Pertence de outro, o Galotti de outros, acho que o Nery de outros, vários mandados de segurança durante o processo, né? Para inscrição de testemunhas, houve, por exemplo, um episódio em que o presidente arrolou aquele que foi ministro da Fazenda, Marcílio Marques Moreira. E ele estava nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não sei onde. Ele não sabia quando ele ia voltar. E eu percebi que a manobra era protelatória. Né? Então, já tinha passado o prazo para rolar. Ele não tinha insistido porque tem um dispositivo que diz que quando a testemunha não comparece ou não é localizada, só se a parte insistiu antes em que ela seja ouvida é que se insiste na tentativa de localização. Como ele não tinha assistido, não foi preenchido esse requisito. Além do mais, a instrução já estava encerrada. Mas eu disse no despacho que eu podia ouvi-lo como testemunha referida, porque o juiz tem esse poder. Quando as testemunhas ou as partes mencionam uma testemunha que não pode ser ouvida, ainda assim o presidente do processo, o juiz, pode converter o julgamento em diligência para ouvi-lo. E eu fiz isso, e ele foi ouvido, depois que ele tinha voltado. Então não foi adiado. Também tentou adiar, porque invocou a ausência de uma testemunha que era conselheiro dele e era ministro do Tribunal de Contas da União. Daqui a pouco lembro o nome dele também. Muito conhecido. E daqui a pouco lembro o nome dele. Ele, por advogado, mandou um atestado para mim dizendo que eu não podia comparecer porque ele estava com os seguintes problemas de saúde. E um elenco desse tamanho de problemas de saúde. Então eu disse que indeferia, tendo em vista que naquele estado de saúde ele não poderia ser ouvido. Nem poderia ser ouvido como testemunha. Eu acredito na força desse atestado. E a ser verdadeiro, ele não pode ser ouvido nem como testemunha. Ele não estava nem falando. Porra, daqui a pouco o nome dele. Mas eu já tinha avisado o escrivão para deixar alguém ir buscar o cidadão se estivesse em casa. No fundo ele não estava em casa ali, ó. Ele não estava nem doente. Mas eu me lembro, com esse elenco de doenças não é possível colher depoimento dele. Acho que o médico exagerou no elenco. Mas você não pode ser ouvido por ninguém. Então foi assim. Também ele não foi ouvido. Mas foi decisão minha, foi impetrado mandado de segurança, ele perdeu. Teve esse episódio do Marcílio, teve um episódio dessa testemunha. E eu, quando estava ouvindo, acho que a terceira ou quarta testemunha, foi ouvido o Romeu Tuma como testemunha, aquele Gross, que foi presidente do Banco do Brasil, né? Foi ouvido também. Tinha ouvido mais duas testemunhas. E aí, quando apareceu a renúncia do Collor, e surgiu todo aquele episódio que eu mencionei depois. Né? E também foi impetrado, mandado de segurança no Supremo, contra a decisão do presidente que não se dispôs a extinguir o processo por decisão única, própria.
e contra o Senado porque prosseguiu indevidamente e aplicou a pena descabida, depois da renúncia do mandato. O Supremo negou também esse. E esse foi também, acho que unânime, ou foi uma pequena maioria. Enfim, houve vários mandatos de segurança do presidente, todos foram negados. Todos eles estão, as cópias estão nesses volumes aí. Nesses volumes aí. Então, a história está fácil, é só botar. Agora, eu quero mencionar não só a parte jurídica, como a parte política, a parte social, econômica e a parte de bastidores. E são essas que eu acabei mencionando alguns aqui.